E aí, vamos falando aí, tá, pessoal? Vamos falando aí quem são os provedores. Não estou sabendo desse evento, gostaria muito. Vai acontecer em BH, é uma das associações, né? Tem a Brint, por exemplo, a Brint é a mais conhecida, mas a Abramut também, ela é bastante conhecida no Brasil. E aí eles vão fazer esse evento aí, agora vai ser no dia 2 e 3 de abril. Você vai estar lá, Caio? Ou José? Vocês estão mudos aí, viu? Opa, já quer começar errado, né? Já quer começar falando. Não, vou apresentar Não, ainda, né? Mas só querendo saber mesmo. não. Acho que esse aí a gente não vai. Não sei se alguém lá do time mais próximo, que é o Watch, hoje, não sei se você sabe, ela está em diversos lugares diferentes, né? A gente Sim. fica em outro polo aqui. Ah, beleza. Tudo bem. Mas enfim, né? Vamos lá. Vamos começar aqui agora realmente o nosso conteúdo. A gente vai falar sobre um tema que o provedor de internet ele vem buscando cada vez mais. Porque uma das grandes questões que existe é o seguinte: imagina você ir para uma cidade. Imagina todo mundo aqui, vamos fazer um exercício. Imagina você vai para uma cidade e você precisa comprar um produto. Um produto como, por exemplo, essa garrafa aqui. E aí, na hora de você comprar a garrafa, você percebe que naquela cidade só existem 4 empresas que vendem garrafas. E você, tá, beleza, então vou consultar o preço da garrafa e como que é essa garrafa. E aí você pergunta a uma empresa, ela diz, então, a garrafa, a gente vende a garrafa transparente, com a tampa metálica, a base metálica, com o nome da empresa. Aí a pessoa, beleza, quanto que custa? Custa esse preço aqui. E aí ela vai na segunda empresa, e a segunda empresa faz a mesma descrição da garrafa. Aí ela vai na terceira empresa, tem a mesma descrição da garrafa. Vai na quarta empresa, é a mesma descrição da garrafa. E aí a pessoa fica, ué, mas todo mundo só vende a mesma garrafa. Uma situação muito parecida que está acontecendo é quando os provedores de internet, quando a gente pensa do ponto de vista do cliente. Eu não estou falando do ponto de vista do empreendedor, que é o dono do provedor. Porque quando eu pergunto para um dono do provedor qual que realmente é o diferencial do produto, geralmente ele fala sobre os equipamentos ou sobre o atendimento. O meu atendimento é o melhor da região. Sendo que se eu perguntar para os outros 4 provedores que são concorrentes da mesma cidade, os outros 3, na verdade, ambos vão falar a mesma coisa. Os nossos equipamentos e o nosso atendimento é o melhor da região. E aí, na percepção do cliente, realmente é o que vai contar é o que está além disso. E muitas vezes o que está acontecendo no mercado, que a gente vê bastante, é uma briga para que os provedores crescerem, precisam estar criando estratégias que são de aumento de velocidade e diminuição de preços. O que a gente sabe que não é rentável para ninguém. A gente entende que isso não é rentável para ninguém. E esse é um dos grandes desafios do provedor de internet. Ele está vendendo um produto que é igual, mas como que realmente ele se diferencia. E é por isso que hoje eu estou chamando aqui o José Amorim da Watch e também o Caio. Gostaria que vocês se apresentassem. Primeiro, né, eu sou o Edson. Quem não me conhece, o Edson, sou CEO aqui da Zap SP. Vou aqui fazer todo esse processo de vamos ser bate-bola aqui. Vou passar uma parte da palavra para cá, outra para José Amorim, para eles contarem as experiências de como o provedor de internet de vocês pode realmente se diferenciar, gerar mais valor, fazer o a mais, fazer o cliente enxergar, ele dizer, não, a garrafa não é só a garrafa transparente com a tampa metálica, é transparente, ela vem aqui com os enfeites, ela brilha no escuro, enfim, o que o cliente está precisando ali. Então, é por isso que a gente chamou ele. Então, só vou dar aqui alguns recados, tá? Que é o seguinte, a gente vai ter mais ou menos aí, a gente vai fazer algumas perguntas para que eles mostrem aqui, do ponto de vista prático, o que vocês precisam implementar para realmente gerar mais valor e se diferenciar. E aí eu vou pedir apenas que vocês mantenham o microfone desligado, mas aí, caso também vocês queiram comentar alguma coisa, vocês podem levantar a mão, coloca a pergunta aqui no chat, nosso time vai estar aqui para ajudar vocês nessa questão. Outra coisa, tá achando legal, tá curtindo o conteúdo, então posta aí, tira uma fotinha aqui no nosso Insta, marca lá a Zap SP, tá bom? Então, tá gostando do conteúdo? E é isso. Eu vou agora partir para a apresentação de vocês, né? Me diz aí, Caio, quem que você é, o que que você faz, onde mora, onde vive, como é que... Enfim, e o José Amorim também. Vamos, antes de começar o nosso conteúdo, tá?
Pessoal, primeiramente, boa tarde aí para todos. Obrigado aí pela presença. Edson, obrigado também. Jack, também obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente hoje, a gente discutir esse tema que é bem interessante. Toda vez que eu me apresento, eu adoro contar um pouco da minha posição geográfica, né? Hoje a gente sabe que o Brasil tem dimensões continentais aí, e a Watch ela tem algumas operações, tá? A gente tem presença hoje de escritórios físicos, né? Ali em São Paulo, Curitiba e Manaus, tá? Eu falo com vocês do escritório de Manaus. O José também está aqui com a gente no escritório de Manaus. Hoje eu faço parte do time de aquisição da Watch, né? Sou consultor aqui há quase 3 anos. Daqui a um mês eu faço 3 anos de operação. Então, graças ao Watch, me permitiu conhecer toda a região norte, uma parte da região nordeste, também conheci outras localidades. Me deu também a oportunidade de conhecer provedores do Brasil inteiro. Tá? Então, acho que agregou muito para a minha vida profissional. Tá? Então, hoje eu atuo como consultor comercial. Já toquei também um outro projeto aqui dentro da operação, né, mas principalmente o foco hoje é em provedores de internet, em levar conteúdos para provedor de internet. Acredito que esse é o resumo básico aí das minhas atribuições, de onde eu estou e quem sou, né? Agora deixo a palavra com o José. Fala, gente, tudo bem? Boa tarde, todo mundo me ouvindo bem? Opa, tudo certo. Show de bola. Eu me chamo José Amorim, sou coordenador comercial aqui na Watch Brasil, tenho um pouco mais de 3 anos. Como o Caio falou, também sou daqui de Manaus, então a gente se sente muito acolhido toda vez que faz esse tipo de evento. A gente consegue ver rostos e sotaques do Brasil inteiro, e eu acho isso maravilhoso, essa diversidade incrível. Também tive a oportunidade de viajar um pouquinho, conversar com... Só um minuto. Olha só, uma influência no mínimo vai ter pelo menos 10 mil seguidores ali. Se tiver 10 mil seguidores, ele fica... Eu também tive a oportunidade de conhecer um pouquinho aí alguns provedores, sentar, conversar, entender de norte ao sul, nordeste, fazendo algumas viagens e visitas, participando de feiras. Eu tenho alguns anos aí de liderança já nas costas e uns 4 anos mais ou menos aí de comercial. Eu dentro da área de telecom, aproximadamente um pouco mais de 3 anos. Sou gestor da qualidade de informação, especialista em gestão comercial e vendas. E desde já gostaria de agradecer demais o convite para a gente estar aqui trocando essa ideia maravilhosa. Muito bom. Inclusive, o agradecimento é todo nosso por vocês também aceitarem estar aqui junto com a gente para gerar valor para os nossos clientes, né? Isso que é realmente o que importa, a gente entregar um conteúdo que seja prático, que eles consigam fazer e realmente ter resultados, não sair daqui apenas com um monte de coisas teóricas, né? Então, agradeço mais uma vez a participação de vocês. E aí eu queria já entrar realmente no conteúdo, passando aqui a bola para Caio, porque, como eu tinha falado, né, existe esse desafio devido à própria questão do mercado mesmo em si. E aí eu queria entender, assim, na tua perspectiva, né, o que tu enxerga realmente como... O que os provedores eles precisariam fazer, por exemplo, já que eles têm esses desafios para conseguir sair dessa guerra de preço e oferecer realmente ali planos que gerem valor para o cliente e para não ficar nessa briga. O que tu enxerga dessa forma, Caio, em relação a isso? Tá mudo. Engraçado que esse foi um tema que a gente abordou bastante no ano passado, onde nós fizemos participamos de algumas feiras e interagimos com alguns provedores, e é sempre isso que chama atenção, né? Que todo mundo já entendeu que internet hoje é commodity, perfeito, né? Mas o que fica de diferencial é o que vai marcar o cliente, né? Esses dias eu estava sentado no sofá, passando algumas informações ali no Instagram, zapeando dentro do Instagram, e me chamou a atenção uma campanha publicitária da Claro, né? Onde em nenhum momento ninguém falou mais de velocidade, em nenhum momento ninguém mais falou de franquia de internet, eles começaram a focar muito em como agregar valor, né? Em serviços. Então, eu vi diversas plataformas falando de conteúdo, falando de quantidade. E se a gente for pensar hoje, os clientes, eles utilizam a internet para um fim. A internet hoje, ela não é o fim, é para algum fim.
né? Então, você se conecta hoje para você navegar em rede social, você se conecta na sua Smart TV para você ver algum conteúdo, para você ver um filme, ver uma série, um documentário, uma reportagem. Então, cada vez mais os clientes hoje eles procuram esses diferenciais, né? Então, hoje, tem até um estudo que eu fiz no ano passado, eu levantei algumas informações de algumas instituições. A média de investimento, né, em serviços agregados ali, em plataformas de streaming, e eu não estou falando somente de conteúdos audiovisuais, né? Então, às vezes ele gasta em uma nuvem, ou no Spotify, ou no Disney, ou alguma coisa assim. Ultrapassa e muito o valor da franquia de internet, né? Então, eu acho que é um ótimo momento para os provedores começarem a enxergar isso, começarem a procurar diferencial, e é justamente o tema de hoje, né? Que é sair daquela guerra de preço. Então, eu vou agregar um serviço diferente, eu vou postar alguma coisa diferente. Lógico que isso tudo tem que ser feito de forma muito técnica, né? E eu acho que é isso que vocês têm de diferencial, né? De entender o público do provedor, né? De buscar mais informações. Aí eu já trago até algumas realidades nossas, né? Às vezes eu estou conversando com um provedor que a gente está no processo de negociação, aí ele vai e me diz assim, mas esse produto aqui, eu não acho que faz sentido. E tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, quando foi a última vez que você assistiu alguma coisa na TV? Aí ele fala, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Então, o parâmetro dele ali ficou um pouco enviesado, né? Outro dia eu vi até um comercial a gente, na verdade, estava conversando com o Jackson, ele estava me contando sobre algumas estratégias que vocês tomam aí, de como entender, né, a base. Então, eu acho que o momento é esse, entender a base para levar serviços diferenciados realmente, né? Alguns serviços que realmente vão trazer alguma novidade, alguma intensidade para o cliente. Massa. Inclusive, você estava falando sobre o entendimento da base, né? Esse ponto sobre entendimento da base, ele é fundamental para justamente saber que quando você está vendendo um produto, né? Só complementando, tá, Caio, o que você acabou de falar. Quando a gente está vendendo um produto, a gente não pode vender o produto pelo produto em si, né? Apenas pela solução, mas vender pela dor. A gente sempre fala muito disso, né? Quem trabalha diretamente com vendas tem que vender pela dor. E aí, de fato, se você está vendendo apenas aquele produto, como você disse, eu estou vendo propagandas onde as pessoas estão focando mais no valor que eu gero ali. Mas o valor é justamente aquilo que resolve a dor. Então, por exemplo, quando você falou da Claro, ele está vendendo esse tipo de serviço adicional, não está vendendo, a internet é o meio. Então, tipo assim, ela parou de vender o meio, ela está vendendo o fim, ou seja, está vendendo a solução para uma dor específica, né? Então, isso é muito, muito interessante, inclusive isso vem dentro da minha segunda pergunta, que eu queria perguntar para o José, que uma das coisas principais que vocês fazem é justamente agregar com o provedor da internet uma oferta diferente daquele plano que já existe. E uma das coisas que mais acontece, pelo menos quando eu converso com os provedores, é que existem muitos planos, alguns que estão comercializados, tem alguns que estão comercializando, mas outros que já não estão mais. Então fica lá. Então tem um provedor lá que está com 3, 4 planos, mas no final ele tem uns 15, 20 planos. É muito comum isso, não sei para a realidade de quem está aqui, mas eu percebo muito isso. E aí, uma das dificuldades que existe é justamente do entendimento da base para criar um plano de internet que realmente funcione na hora de agregar valor, né? Você, José Amorim, aí, que você tem toda a sua experiência comercial também de produto, né? Como é que você enxerga essa questão? Como é que você vê realmente o papel do entendimento da base de clientes para criar realmente um produto que funcione? Como que os provedores podem começar esse entendimento de uma forma prática para não ter que ficar com um monte de produtos, até os que já foram descontinuados porque não deu certo, aí cria outro. Qual a orientação que você daria nesse sentido? Show, vamos lá.
Primeiro, existe um princípio que eu acredito muito, e a gente adota aqui na Watch também, chamado data-driven, né? Traduzindo ali para um português um pouco mais literalizado, seria guiado por dados, decisões guiadas e baseadas em dados em análises, né? Eu acredito piamente que isso é e deve ser o pilar de qualquer decisão bem tomada, bem estruturada. Acho que, em primeiro momento, quando a gente fala de entendimento de base, a gente não pode falar de entendimento de base sem falar de dados. Até porque, quando eu olho um pouco mais atrás e penso nos desafios que vender internet traz hoje, são N's, né? Por exemplo, hoje, acho que é quase um consenso geral entre os provedores, e quando eu converso com eles, todos têm essa mesma frase, de que a internet virou commodity. Como o Caio falou mais cedo, a internet virou um meio. É o serviço meio agora que o cliente vai pegar para um fim. Mas aí eu enfrento N problemas, né? Eu tenho uma baixa percepção de valor, dependendo da situação, eu tenho problemas de atendimento, tenho problemas de diferenciação de serviço, e eu entendo essa falta de diferenciação de serviços como um dos maiores problemas, que foi o que você acabou de citar. Então, eu tenho 15 produtos, tenho vários pacotes, a diferenciação deles é uma diferenciação muito, muito rasa. Então, aí eu acabo deixando passar muita oportunidade, e deixo muito dinheiro na mesa nesse sentido, né? Sim. Mas olhando efetivamente para o entendimento de base, qual que é o papel, como que funciona nessa ideia, eu acredito que ele ajuda fortemente, basicamente, em 3 pontos, tá? Primeiro, ele te abre portas, ele abre a mente para você trazer uma solução cada vez mais personalizada. Por quê? Porque eu vou entender qual que é a real necessidade do meu público. E não necessariamente eu preciso entender a minha base inteira de uma vez, porque algumas bases de clientes são muito gigantescas. Até eu conseguir respostas de todo mundo, eu provavelmente não vou nem conseguir, né? Mas se eu fizer um processo amostral, estatístico ali, provavelmente eu consigo ter uma amostra muito representativa, que a partir disso eu vou conseguir entender qual que é a real necessidade do meu público, evitando ao máximo possível ofertas genéricas, por exemplo. Então, quando eu olho para o nível de entendimento de base, e vem muito isso à minha mente. Analisar qual que é o perfil de consumo, qual é o perfil de comportamento do meu cliente, e a partir daí, criar pacotes personalizados, estratégias de retenção, estratégias de refidelização de cliente. Então, para mim, pelo tempo que eu converso com provedores, convivo antes de ser da área comercial, propriamente dito, antes de ser da área de vendas, eu passei um tempo aqui na Watch, dentro da área de relacionamento com o cliente, né? Então, tratava ali de uma amostragem da nossa base, cuidava basicamente das nossas grandes pontas por um grande tempo, uma boa parcela de tempo, e pude trocar muita ideia nesse sentido com os provedores, né? Então, realmente entender a sua base ali, criar esse entendimento na prática faz muita diferença. E, a via de regra, não consigo ver isso sendo feito de outra forma, a não ser de pesquisas diretas ali com a nossa base, coleta de NPS, coleta e análise de dados, basicamente, né? Acho que tudo isso está muito intrinsecamente ligado e voltado para essas estratégias, mas realmente tudo parte do papel fundamental do entendimento da base. E me corrija se eu estiver errado, tá? Eu tenho certeza que a Zap tem uma expertise muito grande nisso. Sim, e assim, então, ou seja, na tua visão, uma das principais coisas que o provedor precisaria fazer seria realmente investigar com o cliente, fazer pesquisa junto com o cliente, só que antes de criar o produto e com base nisso, criar o produto específico de acordo com o entendimento do que você fez nessa pesquisa. Seria essa a tua orientação? Exatamente isso. Perfeito. Inclusive, tem dentro da Zap SP, eu não sei todos aqui se são clientes da Zap SP, mas tem uma funcionalidade que chama pesquisas personalizadas.
Lá na pesquisa personalizada, dá para o provedor, e aí vocês podem constar o CSM de vocês, dá para você fazer esse tipo de pesquisa que o José Amorim está falando aqui. Tá? Então, você consegue criar esse tipo de pesquisa com a tua base, né, de clientes, antes de criar um produto, né? Uma das coisas que eu enxergo, assim, que são aqueles planos, né, nichados, tipo plano gamer, plano específico para que vem agregados com outros SVAs, inclusive, né? Então, uma das coisas é entender justamente o perfil do público de clientes antes de criar o produto, né? E uma das formas que a gente está falando é justamente fazer esse processo de investigação aí, de pesquisa, não é isso, José? É isso mesmo, assim, a ideia de fazer produtos um pouco mais personalizados nesse sentido é muito interessante e importante. Por exemplo, um exemplo pessoal meu, tá? Sim. Eu gosto pra caramba de jogar jogos online. Sim. Só que para isso eu preciso de uma conexão muito boa com o menor ping possível. O apelo disso, comercialmente falando, para quem joga, é muito diferente do apelo para quem não joga. Então, uma pessoa que gosta de jogar, ela tem necessidades específicas. Como eu acabei de falar, preciso de um ping baixo, preciso de uma resposta rápida, preciso de uma conexão estável. E, geralmente, quem gosta e tem condições para isso, paga por isso. Sim. Então, paga por essa qualidade. Prefere fazer um investimento um pouquinho maior para conseguir ter esse conforto. E aí é bem diferente de uma pessoa que tem o costume, por exemplo, de assistir... eu uso a internet para assistir o YouTube. Então, eu não preciso trazer o mesmo grau de intensidade, de informações para esses dois casos diferentes, sabe? Inclusive uma coisa que também eu percebo, né? Não sei também se é a realidade do pessoal aqui. É que quando contratam uma empresa, por exemplo, como a Watch, né? E aí criou-se um plano baseado nos produtos que tem dentro do portfólio da Watch. E aí aí o provedor vai oferecer, tipo, o vendedor vai oferecer isso, ou o próprio provedor mesmo nas redes sociais, no site, enfim. Comunica não o produto, mas comunica a Watch. O cliente não conhece nem a Watch, nem o produto direito que tem dentro da Watch. Sabe? O que o cliente do provedor entende é que ele tem uma série lá que ele gosta, que tem um documentário, que tem... Aí, enfim, tem sempre aquelas séries hypadas, né? Aquelas... Tá no hype, todo mundo falando, sei lá, aquela japonesa lá, esqueci o nome agora, coreana. Enfim, da Netflix, todo um exemplo aqui. E aí, na hora do vendedor fazer a oferta, na hora de vender, ele não oferta diretamente falando do produto específico, o final, realmente o fim mesmo. Fala, não, a gente tem a Watch. Aí o cliente fala, tá, eu que já achei a Watch mesmo. Então, essa é uma coisa que eu observo também, entendeu? E aí, o que vocês veem? O que vocês têm feito para tentar mudar essa realidade? Isso é só uma coisa também que eu percebi, ou é loucura da minha cabeça? Não, primeiro, não é loucura da sua cabeça, né? Até porque hoje, quando você quer ver alguma série em específico, você tem uma opção, até o Google criou uma ferramenta de busca, né? Onde assistir, né? Às vezes você coloca lá uma série, exemplo, Yellowstone, né? Yellowstone é uma série originalmente produzida pela Paramount com um outro parceiro, mas aí quando você vai procurar, hoje tem tantas possibilidades, tem tantas ferramentas, tem tantas plataformas, que fica complexo de saber aonde que você consegue assistir todas as temporadas, onde é que está isso, né? Aí tem produtos mais nichados como os doramas aí, cuidado que o pessoal que gosta de dorama aí, você vai arrumar um inimigo, então não confunda esse público aí, tá? Mas eu noto que hoje a gente tem ferramentas para nos ajudar a achar esses conteúdos mais específicos, mas esse é o ponto, tá? Hoje a Watch, ela vem como um hub de conteúdos. A nossa intenção não é trabalhar em produtos nichados, a gente tem produtos específicos, né? Mas também tem pacotes que hoje eles são muito diversos, tá? Então, eles vão ter o nosso básico ali, eles vão ter outros conteúdos mais nichados, como eu havia dito. Tem um ponto que eu acho interessante, é o seguinte, eu, particularmente, não gosto de futebol, né? Eu só aprendi o nome dos campeonatos de futebol e o que tem dentro da nossa plataforma só para vender. Mas o meu esporte favorito mesmo é a Fórmula 1, né? Aí eu sou o maluco que está acordando há 2 finais de semana seguidos, de madrugada, para assistir minhas corridas, né?
mas é um nicho que ele é específico meu, né? Então, hoje a gente consegue ter algumas diferenciações de público, e é muito interessante a gente começar a pesquisar cada vez mais, mas não ter produtos tão específicos assim, tá? Ter produtos mais diversos, com uma grade mais enxuta, mas produtos de ponta, tá? Então, acho que é bem o que o mercado vem vivendo, sabe? Então, dificuldade de achar os conteúdos, e às vezes tem um conteúdo que está numa plataforma, tem outro conteúdo que está em outra plataforma, então tem essas diferenciações também que a gente tem que ficar no meio termo para achar isso comum. Entendi. Pois é, e é exatamente isso que eu percebo, sabe? Assim, a gente vê, e eu acredito até que para vocês deve ser uma questão de orientação para o próprio cliente, né? Cliente que eu falo, o provedor de internet, que é cliente de vocês, para que o vendedor ele tenha realmente esse direcionamento. E acho interessante quando você fala que não precisa criar algo muito específico, porque senão a gente vai criar um monte de plano específico, plano para quem gosta de futebol, plano. Mas o vendedor saber, né, na hora de conversar com o cliente, a abordagem correta para dizer que, tipo, beleza, tu gosta de futebol, ou tu gosta de Fórmula 1, ou tu gosta de dorama, que nem você falou aí. O que o cliente gosta? E aí o vendedor do provedor saber, com base naquilo que ele gosta, dizer que, beleza, então se tu contrata, vai vir esse dorama aí que tu gosta, mais o plano, mais a internet. Então, deixar dessa forma mais explícita, né? E não apenas entregar que a gente tem esse plano, custa esse valor e tem o watch. Aí o cara, o que é o watch? Beleza. E aí, assim, dentro disso que a gente já está falando agora, inclusive, a gente está falando do processo de venda, né? Mas só que não adianta a gente só também criar planos que a gente fica tentando criar com estratégias mais agressivas para tentar, de toda forma, atrair clientes. Porque a gente sabe que uma das grandes questões que existe hoje é que nas regiões onde os provedores de internet atuam, existe uma quantidade limitada ali de residências, e a quantidade de residências é determinada ali, delimita o mercado dele, de atuação dele, a quantidade de residências. E a gente sabe que eu sou do interior, daqui do Rio Grande do Norte, mas eu moro aqui em Natal já tem 14 anos, mas eu vou no interior, assim, pelo menos, sei lá, duas vezes no mês, vou no interior e é, tipo, bem dentro do mato. Eu passo por umas casinhas, assim, tipo, bem, sabe, pessoal bem... E tá todo mundo lá, tem Wi-Fi. Tem Wi-Fi, tem internet, tem celular, tá lá balançando na redinha, cadeirinha de balanço, tá lá usando a internet. Então, isso é a realidade do interior todo do Brasil, hoje. E aí, para o provedor crescer, ele tem praticamente, como quase todas as residências hoje, mais de 90% dos lares no Brasil tem internet, o provedor ele precisa de uma estratégia para tentar atrair, né? Pegar do concorrente e trazer para que ele consiga crescer, já que a região dele é delimitada ali pela quantidade de portas, né? E aí, assim, na tua visão, Caio, a gente falou muito sobre atrair, tentar estratégias agressivas, mudar, criar produto, mas a gente também precisa entender que o próprio processo de gerar valor, não é só de atração, mas de retenção, de fidelização, né? A gente está falando também sobre fidelização, não é só sobre criar algo para atrair. E aí, na tua visão, quais são os pontos, né, mais importantes que os gestores, né, os gestores que realmente pensam nessa estratégia, o que eles precisam pensar assim na hora de elaborar algo que realmente não seja só para atrair, mas também para que esse cliente permaneça mais tempo na base, já que hoje é uma dificuldade. É uma coisa que eu também percebo quando eu converso com alguns provedores, principalmente alguns aí mais antigos, que falam o seguinte: os clientes mais antigos estão comigo até hoje, mas esses de agora fica 12 meses e vai embora, fica trocando de provedor. Isso é uma realidade também. E aí, assim, a gente não adianta só criar algo para que a gente atraia, mas que também a gente consiga reter. E aí, essa é a minha pergunta para você. O que você acredita que eles têm que pensar na hora de elaborar algo que trabalhe também a retenção? Como é que ele deve estruturar isso? Enfim, tu tem uma resposta para isso? Eu penso muito que
o entretenimento, ele é vivo, né? Ele é um organismo vivo. Ele é uma ação, é um acontecimento que até a nossa plataforma, às vezes, ela tem que passar por esse processo, né? Então, da mesma forma como a gente inclui e exclui alguns conteúdos que não estão dando audiência, coloca outros que dão mais audiência, a gente faz isso com uma ação muito corrente aqui dentro da operação. E eu acredito que o provedor de internet, ele tem que fazer a mesma coisa, tá? Exatamente aquilo que você falou mais cedo, né? O cliente, ele não vai conhecer a Watch, e tudo bem, né? Ele quer conhecer o conteúdo, né? Assim como alguns clientes não vão saber que alguns filmes e séries documentários são produzidos pela Paramount, e a Paramount tendo quase 100 anos de existência no mercado de entretenimento. Ele sabe o título, ele conhece o título do filme que produziu, ele não sabe o que seria exatamente isso, né? E outro ponto que a gente também tem que entender é o seguinte: às vezes a gente vai fazer algumas perguntas na hora de formar um plano de ação, na hora de enviar uma proposta para o cliente. Isso é da minha vivência, né? Eu passo isso diariamente aqui no meu meio, no meu trabalho, onde eu vou conversar com o provedor e pergunto assim: quantas ativações novas você faz por mês? Aí ele fala X. Quantos clientes na sua base você tem? Ele fala, eu tenho X. Quantos pacotes você tem? Aquele outro ponto que você falou lá. Eu acho que eu tenho 5 ou 6. Não, eu vou ver aqui, aí o cara vem com 8. Aí depois, quando tu faz uma pergunta mais sensível ainda, qual é o teu número de churn por mês aqui? Aí ele, eu não sei. Às vezes ele nem sabe o cliente que ele está perdendo. Que dirá o motivo do porquê ele perdeu, né? Então, primeiro é interessante pegar os dados que você tem. Quantos clientes eu tenho, quantos pacotes eu tenho, quanto a gente tem ali de interação, os motivos do porquê eu perdi esse cliente, para eu trabalhar em cima da necessidade dele. Então, cada vez mais entender a base é importante. E tornar os conteúdos sempre vivos. Está trocando, eu vou colocar hoje aqui o calendário dos jogos que eu vou fazer a transmissão. Sair um filme novo, dia 28 vai estar saindo o Gladiador 2, então eu já vou colocar um marketing voltado nesse ponto. É manter essa interação com o teu público, né? O teu público, ele vai interagir nesse formato. E quando você trabalha em estratégias de combo, eu vou ofertar o meu pacote de internet, mais esses serviços agregados aqui, eu nem vou me limitar somente ao Watch agora, né? Sim, eu tenho uma quedinha pela Watch, não sei se dá para perceber. Entretanto, eu não vou falar somente da Watch, a gente tem que falar também de outros serviços, porque os clientes são diferentes. Então, é muito interessante a gente ter planos contemporâneos, né? É muito interessante a gente criar essas novas disponibilidades, que é para interagir com o público final, que é o cliente final. Então, é o nosso dever hoje, meu dever como plataforma de entretenimento, a Watch. Eu acredito que é o dever do empresário conhecer sempre coisas novas para atender o público dele. Talvez o cliente mais antigo, ele se sente muito confortável, e para ele cancelar, não, já funciona, tá tudo bem aqui. O outro cliente, não. Ele, quero uma novidade aqui. A internet está... E vem naquela frase, né? A internet está ok. Está estável, está tranquilo. Mas se eu pegar esse outro provedor aqui, que ele vai me entregar isso aqui, eu já tenho uma economia aqui de um produto que eu estou pagando aqui em casa. Então, eu acho que vai bem nesse ponto. Perfeito. O José quer complementar aí? Levantou a mão? Gostaria de fazer uma complementação, na fala do Caio, que é, quando a gente fala de fidelização e tentar segurar aí o LTV de forma geral, uma perspectiva muito legal são os serviços circuncidantes. Como assim? São os serviços que vão cercar ali o cliente de certa forma, onde ele precisa pensar pelo menos 2 vezes antes de sair. Né? Antes disso, acho que tem um passo anterior, que é, primeiro, preciso garantir que o meu básico bem feito esteja em dias, que é uma conexão boa, qualidade estável. Então, isso aqui garantir essa qualidade é o primeiro ponto. O segundo é manter um bom relacionamento com o cliente. O terceiro é ter
esses serviços circuncidantes. Ou seja, se o cliente quiser sair, ele vai perder aquele benefício, ele vai perder aquele serviço específico que ele está tendo, junto com o próprio provedor. E nesse momento, o cliente ele coloca a mão na cabeça e pensa, será se vale a pena sair por X reais? E muitas vezes tem essa rotatividade a cada 12 meses por conta da fidelidade do contrato. Com a fidelidade, o cliente ele sai por conta de R$10. A gente sabe que isso, infelizmente, é uma realidade, principalmente quando os provedores estão muito apegados a essa questão de preço. Então, é realmente tentar, através de benefícios progressivos, através de programas de fidelidade, através de serviços diferentes e complementares, cercar o cliente de todas as formas, atender ele, obviamente, em todas as suas necessidades, ou no máximo possível que o provedor puder atender, onde, num determinado momento, se o problema não for um bom atendimento e não for uma boa qualidade, o cliente vai pensar, por que eu vou sair? Então, instigar esse questionamento no cliente, para mim, é uma coisa mais importante. Por que eu vou sair? Vou sair por causa de R$10? Ou vou ficar no provedor que eu estou hoje por conta de todos os benefícios e serviços que eu tenho agregado realmente aquilo ali? Sim. Então, acho que isso faz muita diferença na fidelização. Um ponto que eu queria até complementar, e também, que você comentou agora, né? Que você falou sobre o relacionamento, que é justamente esse reforço, né? Contínuo. Não adianta só o provedor ele vender ali o produto e achar que, não, beleza, agora que o cliente não vai sair mais aqui porque ele tem essas coisas aqui. Vou dar um exemplo disso. Quando a gente vai, sei lá, não sei, aqui todo mundo vai para academia, né? Às vezes você vai fazer a matrícula na academia, aí chega aquela pessoa vendedora lá da academia e diz, não, aqui você paga X aqui, e você tem de acesso com R$10 a mais, você tem acesso a, não sei o que, vai dizendo um monte de coisa. Aula de alongamento, aula de não sei o que lá, e vai, dança, e vai metendo um monte de coisas de serviço. Aí o cara, você olha assim, R$10 a mais, né? R$10 a mais por esse tanto de coisa aí. Beleza, não, coloca aí R$10 a mais. No final das contas, nem para academia direita a pessoa vai, né? É a mesma coisa, assim, se a gente for parar para ver, né? No final das contas, você vai para academia ali, suas 3, 4 vezes quando vai, na semana. E aí não tem tempo de ir para academia, quanto mais ir para aquelas outras. E aí, o provedor, na hora de vender o produto, tem lá a internet, é o seu core, né? Mas tem os serviços agregados, ele precisa, de certa forma, reforçar. Você falou sobre o relacionamento, né? Precisa reforçar. Porque, no mesmo momento, quando a gente vai cancelar a academia, a gente só olha para a assinatura da academia, não está olhando aqueles monte de agregado que ela falou lá na venda há um ano atrás. Porque você assina a academia, tem um ano lá de fidelidade, você diz, não, a assinatura aqui está, você encontra tá mais baratinha, perto de casa, e vai embora. E aí o que acontece? É a mesma coisa. Se a academia não reforça continuamente que existe aqueles serviços agregados, na hora de cancelar, você só olha para o quanto você está pagando da assinatura. Você olha, a conta é muito simples. Assinatura e academia. Mesma coisa, assinatura, plano de internet. Não vê o agregado, porque não teve reforço do valor que é agregado ao produto que o cliente está usando, né? Então, eu acredito que seria isso, né, que você comentou, José. Perfeito. Massa. E, inclusive, essa é uma das coisas, né, que, assim, o provedor, ele precisa estar fazendo, né? Não adianta só ter o plano, mas entregar. Inclusive, essa era uma das minhas questões, né? Como é que você vê hoje, vou passar aqui para você, José, que já estava que falou sobre esse tema, eu só fiz complementar, quais as boas práticas que você percebe que seus clientes provedores aí têm feito, que tem gerado mais resultado nessa questão dessa comunicação melhor do valor para que eles consigam fazer esse processo de retenção, né? Você tem hoje, quais são as boas práticas hoje que os clientes de vocês fazem
para conseguir comunicar melhor e se relacionar? Olhando para os clientes que têm mais sucesso, eu diria, pelo que a gente vem acompanhando também, eu coloco facilmente que são os provedores que mais têm o costume de falar sobre o conteúdo, principalmente da nossa plataforma ali, com os clientes, sabe? Aquilo que você falou mais cedo, me deu até uma vontade de rir até, que foi... o cliente ele não conhece a Watch. Me deu uma vontade de rir, porque eu falo isso para os provedores quando eu estou conversando com eles, né? E realmente, assim, o assinante não tem obrigação nenhuma de conhecer, porque a Watch ela é uma plataforma voltada para o B2B. Então, a gente faz negociação com o provedor, não disponibiliza direto ali para o assinante final. Mas o nosso conteúdo, ele acaba sendo muito robusto e muito completo. E daí, toda vez que eu vejo um provedor tendo muito sucesso nesse tipo de comunicação, é falando sobre o conteúdo propriamente dito. Então, por exemplo, tem provedor que ele não comunica vem assistir futebol na Watch, por exemplo. Não é assim que ele vai comunicar. Ele comunica. Aqui no provedor XPTO nós temos o Premiere e lá embaixo está escrito Streaming by Watch. Então, ele consegue agregar a informação da plataforma ali, resguardando os princípios de marketing, etc, etc. Mas ele está falando de um produto que ele sabe que vai ter apelo para o futebol, que é o Premiere. Então, ele não se adentra, ele não se aprofunda na plataforma em si. Ele não se aprofunda nas características técnicas, se aprofunda nos benefícios. Entende? Bacana. E aí, quais são, assim, se tu pudesse dizer, as práticas que os teus clientes fazem, né? Porque eu acredito que isso seja, inclusive, um desafio de vocês, né? Fazer com que os clientes de vocês comuniquem o produto que vocês... Porque, veja bem, o provedor foi lá, contratou a Watch, agora vocês são parceiros, enfim, ele adicionou lá, criou o plano e está comunicando tudo errado. Aí vocês vendem, obviamente, olha, tal, vai aumentar a fidelização, aumenta a atração e tal. E aí esse provedor não está conseguindo ter o resultado que ele esperava, né? Aí, às vezes, é porque é ele que não está sabendo comunicar direito a questão. E aí, na tua visão, tipo assim, quais são as boas práticas, né? Existe uma frequência específica que o pessoal comunica? Quais são os canais? Na rede social, WhatsApp, e-mail, eles fazem o quê? No aplicativo, enfim, quais seriam essas... Se existir, né? Essas regras aí, essas coisas que são fundamentais para ele manter uma boa comunicação do produto o produto de vocês para conseguir ter resultado. Te falar assim, Watson, que uma regra, a gente não tem. Por quê? Nós temos provedores de todo tamanho que você puder imaginar, em todo o Brasil. Tem uma média de aproximada, na verdade, um pouco maior do que 1.600 provedores espalhados pelo Brasil inteiro. O cara que está começando é o cara que tem mais de 1 milhão de bases, pra você ter uma ideia. Então, cada um tem estratégias muito específicas, tá? Mas algumas estratégias que eu vejo que tem mais capilaridade são as estratégias voltadas para mídia impulsionada principalmente. Entendi. Dentro dos nossos... Anúncio, fazendo anúncio mesmo. Exatamente. Dentro dos nossos sistemas, existe um portal de comunicação, por exemplo, que a gente deixa alguns materiais pré-prontos, onde o cliente consegue facilmente colocar ali a logo, consegue colocar a sua oferta, com todo o conteúdo já lá descrito, informado, e o provedor pega aquilo lá e posta, por exemplo. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem toda uma série de enxoval, de mockups, de totem, folhetos, onde o cliente também consegue colocar ali a sua logo, a sua oferta, e também só mandar para a produção. A gente dá até a lista de fornecedores que a gente usa, inclusive, para esses materiais. Daí, varia um pouco assim, da estratégia de cada provedor, mas o que eu vejo que tem mais capilaridade, que dá mais certo, são realmente os anúncios nas redes sociais hoje. Quando o provedor não tem uma rede social bem estruturada nesse sentido, eu vejo uma pegada um pouco mais informal ali pelo WhatsApp, sim, e muito pelo boca a boca e no panfleto. Entendi, mas sempre comunicando daquele jeito lá que você disse, né? Tipo, sempre comunicando o conteúdo, exato. O conteúdo, né?
o conteúdo. Assim, é o que faz a venda efetivamente acontecer, né? Como tu falaste, hoje a plataforma ela tem N tipos de conteúdos e sempre o que vai vender é aquilo que o cliente quer comprar, né? Então, dependendo da perspectiva que o cliente tiver, o vendedor vai falar de documentário, o vendedor vai falar de esporte, o vendedor vai falar de conteúdo infantil, mas aí o pitch do vendedor tem que se adequar à realidade do cliente, no caso. Mas sim, sempre falando do conteúdo, sempre falando do conteúdo. Sim, perfeito. E a gente falou sobre atração, né? A gente falou sobre a atração de novos clientes, a gente falou também sobre agora a fidelização, a retenção, mas também um outro ponto fundamental para o crescimento do provedor é que ele tem ali uma base de clientes que ele pode trabalhar em cima daquela base para, a partir daí, ele conseguir também crescer através de aumentos, né, no ticket médio com a adição desses serviços agregados. Essa é uma das grandes questões. Porque quando a gente agrega um novo serviço, a gente não só se diferencia, como também a gente pode, através disso, aumentar o nosso ticket, né? Afinal, está tendo um investimento. Se eu estou investindo, eu preciso também ter aquele retorno do investimento. E aí, da mesma forma como eu perguntei para o José, Caio, como é que você enxerga essa questão do aumento, né, dos upgrades? Porque quando o provedor ele reformula um plano, cria um novo plano agora com o serviço que ele está adicionando, ele precisa fazer isso. E aí, quais são as dicas práticas? O que você tem visto, que tem dado mais certo com os provedores que têm utilizado, por exemplo, a Watch para poder fazer novas vendas através de um produto agora, que agora tem um ticket um pouco maior, enfim, eu quero fazer a nova venda desse produto. Quais são as boas práticas na tua visão hoje para incentivar esses upgrades? Tinha uma frase do José, que toda vez que ele falava, até, acho que eu nunca falei isso para ele, José, mas toda vez que você falava eu ficava irritado, né? Porque às vezes ele ia dizer, ele estava numa reunião e aí a gente fez algumas visitas presenciais juntos e às vezes ele falava assim, às vezes é importante, não é você ter o produto, não é você não ter, é você ter o produto para ofertar. O cliente quer, você tem ele na sua prateleira para oferecer, né? Primeira coisa, conhece tua base. Às vezes tem provedor que ele tem lá uma base, sempre tento trazer realidades que são nossas e coisas do nosso cotidiano, né? Provedores com base de 3 mil clientes, aonde 70% a 80% desses clientes está no pacote inicial. E ele tem 3 pacotes, já está bem posicionado. Mas o que eu entendo? Que dentro desse universo, ele tem 80% de chance ali de fazer novas, de trabalhar melhor o próprio ticket médio. Porque ele tem as informações, ele sabe quem é o cliente, ele tem o telefone desse cliente, ele consegue falar com esse cliente. Então, se ele se comunicar, se ele falar, se ele tentar entender um pouco mais, ele já vai conseguir trabalhar aquela média da própria base que ele já tem. Ele vai estar cuidando da base dele, por quê? Ele vai fazer um processo de refidelização desse cliente, ele vai conseguir conversar com esse cliente, o cliente não vai sentir que ele está simplesmente esquecido ali, eu estou pagando minha fatura, ele está fornecendo o serviço aqui em casa e está tudo certo, né? Então, principalmente, trabalhar a própria base, né? E, às vezes, atualizar o plano do cliente. Às vezes, ele consegue negociar com o fornecedor preços diferenciados, para ele ofertar uma velocidade maior, levar um novo produto, informar para o cliente de forma correta que agora, naquele pacote, ele tem um novo produto e, principalmente, ofertar novas oportunidades para aquele cliente. Será que o cliente que já não está na base dele não está procurando por um desses serviços? Então, é interessante ele conhecer muito bem a sua base, né? Para ofertar para o próprio cliente. Assim como hoje nós da Watch fazemos isso, né? Em todas as outras empresas que eu trabalhei, a gente também fazia isso, cuidar do cliente, dar manutenção para o cliente. Então, você entrar em contato com ele, às vezes, com a mensagem besta de feliz aniversário, né?
ou se está 1 ano, se está 2 anos com a gente. Então, você fazer esse tipo de comunicação e depois você tentar atrair esse cliente para uma nova oportunidade é um grande diferencial, né? Você consegue hoje estar muito próximo. Qual é a nossa grande dificuldade hoje? Tá? É falar com o tomador de decisão. É falar com quem quer comprar, quem pode dizer o sim ou quem pode dizer o não. Né? E às vezes o provedor ele já tem essa informação. Ele já está na base, já é um cliente da base. Mas aí o que falta é desenvolver estratégias, né? Mas para isso a gente tem as ferramentas, né? Mas não adianta nada, às vezes, não saber usar a ferramenta. Olha o que você falou mais cedo, né? O cliente, às vezes, ele contratou a gente, mas ele chegou lá e colocou o Watch 300 MB. Aí o cliente, aí o provedor, aquela necessidade dele, olha assim, o que é o Watch 300 MB? Vou pagar dinheiro a mais por isso? Não sei. Se comunica bem. Então, será que não seria o momento de mandar para ele assim, olha, agora nesse pacote novo aqui você tem acesso a os conteúdos de futebol, a filmes, séries, então você começa a comunicar nesse formato, né? Então, acho que vai muito do básico, aquele básico bem feito, o que é? Falar, perguntar, entender e ofertar. Oferta para o cliente. Dá novas opções para ele. Você falando isso agora me lembrou quando, em um outro evento que nós tivemos aqui, das pessoas que falou disse assim, uma das coisas que a gente pode fazer para upgrade, você falou do aniversário, né? E aí tipo, no dia do aniversário eu mando lá uma mensagem de aniversário para ele, por exemplo. Mando uma mensagem de aniversário ali para ele, digo aniversário, e eu digo para ele que ele vai ter, durante aquele mês ali, do aniversário dele, ele vai ter direito, ele vai ter acesso a alguma coisa diferente. Aí você pode adicionar esse produto aí, você pode dizer que agora ele está acessando uma banda maior dentro daquele período ali daquele mês. E aí depois do período do mês, aí volta para o produto anterior e diz, olha, por apenas R$10 a mais, R$5 a mais, não sei como é que está o plano, estruturado dos planos de vocês. Você gostaria de continuar com o serviço que você estava utilizando, né? Porque ao mesmo tempo você dá uma amostra grátis para o cliente, mas a amostra grátis foi por aquele período, inclusive foi uma gratificação por ele estar fazendo aniversário, e depois volta para o produto anterior e diz, olha, quer continuar como estava antes, como você estava usando aí? E aí, enfim, alguns provedores falaram até que isso tem dado certo, e eu acho que seria uma das coisas, né? Eu lembrei que quando você falou do aniversário aí, para fazer, né, uma forma de upgrade, né? Ô, Edson, para contribuir, Oi. corroborar, na verdade, com esse fato que você trouxe, isso é tão Opa, real pode falar, sim. Isso é tão real que você está falando da famosa amostra grátis ali, do teste gratuito, que a gente eventualmente faz isso com alguns clientes também da nossa base, daí a gente já viu aumento de 20%, aumento de 20% nas vendas por conta das amostras grátis que a gente libera. Então, normalmente, como a gente faz? A gente libera amostras que a gente chama de degustações, né, para toda a nossa base, durante um período específico, depois a gente tira, né? E aí, nesse período específico que ficou ali à disposição, o nosso assinante vai lá com o provedor e fala, eu quero assinar isso daqui. É uma oportunidade para o provedor vender um pouco a mais, colocando a sua margem de contribuição em cima, através dessa degustação gratuita, que ficou ali por uma semana, às vezes, por 10 dias. Então, acontece, é muito real, isso é uma prática muito interessante que a própria Watch faz e que a gente recomenda os nossos provedores fazerem também. Bacana. Inclusive, falando assim, isso fica até como uma forma de testar, né? De fazer um teste de um determinado produto. Eu vou criar um novo produto. Como é que eu sei que esse produto vai dar resultado ou não? Se o povo pagar, se o povo tiver interesse na hora de ofertar ele. Então, fica até como uma forma de experimentação, né? De um determinado produto, né? Bem bacana. Legal saber, inclusive, que vocês também fazem dessa forma. Então, ter mais relatos de pessoas que fazem, que dão certo, é bom, porque você realmente reforça que aquilo que você está sugerindo tem fundamento. E aí, uma das coisas que acontece bastante também é que isso era antes, há um tempo atrás, né? Mas hoje já vem mudando essa perspectiva sobre a questão de contratação de SVAs. Isso acontecia muito com vocês, de as pessoas buscarem mais
por ser um instrumento de redução tributária, e não enxergar como um potencial de agregar mais valor para o negócio dos clientes. E como é que vocês vêm mudando essa realidade e como é que vocês enxergam a limitação desse tipo de pensamento? Não sei se tem os provedores ainda pensando dessa forma. Eu sei que existe uma vantagem muito grande em contratar por conta da alíquota, mas enfim, como é que vocês enxergam dessa forma, Caio? No começo desse ano, no final do ano passado, a gente lançou um produto novo. E, assim, esse produto novo, ele está muito bem construído, porque, querendo ou não, acho que ele já veio o filho de pai rico, né? Que é o Watch, a gente foi construindo, a gente foi fazendo, acontecendo, a gente foi fazendo diversas melhorias, e hoje a plataforma é muito estável, ela está com uma qualidade excepcional, e com o tempo que eu tenho na Watch, eu percebi isso, né? Aí, quando a gente lançou um produto novo, que é a Áudio, o que é a Áudio? Hoje ela já conta com mais de 14 mil estações de rádio online, tem audiobooks. Ele é um produto que ele também serve para tributação. A Watch, ela vem com esse mesmo princípio, tá? Entretanto, um tem imunidade tributária e o outro, né, vai ter um desconto. Mas, além disso, não é só a parte da tributação, é levar qualidade. Quando eu comparo esse produto áudio aos outros produtos do mercado, vou falar de experiências minhas, né? Acho que a gente tem que falar muito sobre si e entender um pouco sobre os outros também. No ano passado, eu li apenas 2 livros. Esse ano eu já estou melhor, eu já estou indo para o terceiro, né? Em 2021, eu li entre 14 e 15 livros, fiquei nessa faixa aí. Mas quando você vem com esses produtos que as empresas simplesmente compravam para fazer a imunidade tributária, para fazer o processo de abatimento, né? E às vezes porque o produto ele não é interessante. Aqui hoje não, a gente tem um produto que ele é interessante, que ele cumpre esse papel, né? E que ele funciona bem. A primeira vez que eu me toquei nisso foi quando eu recebi eu trabalhava na Vivo, depois eu saí, depois eu continuei usando os serviços da Telefônica, e quando eu vi, tinha um monte de coisa lá na minha fatura que eu nunca tinha prestado atenção. E no período que eu trabalhei lá, os clientes vinham perguntando o que era aquilo, né? Eu explicava o que era, e eu acho que pela ignorância, né? Nunca tinha sido explicado para mim, eu não conseguia entender. Depois do tempo eu comecei a entender, e hoje não. Se um cliente vê o serviço lá e você explicar, e funciona bem, para ele é muito mais interessante. Então, não é mais simplesmente pelo processo tributário. Realmente, a gente consegue agregar, né? A gente vai ter essa ajuda, né? Na parte fiscal, ali na parte tributária, mas, principalmente, entregar um serviço de bom funcionamento que faça sentido para o cliente, tá? Então, hoje, a plataforma da Watch, ela tem essa realidade, tá? É um produto que, sim, serve para isso, entretanto, a gente tem muita qualidade para entregar, mas muita mesmo. Massa, massa. E, José, tu quer complementar com essa pergunta que eu te fiz? Com certeza. Esse é um assunto que me pega muito, por questões até pessoais, eu diria, tá? Eu sou assinante da Oi e da Claro aqui na minha casa, que são as 2 únicas operadoras que funcionam, que tem cobertura aqui na minha região. E há um tempo atrás, eu já trabalhava na Oi, comecei a entender um pouco mais do mundo de telecom. Eu peguei a minha fatura lá da Oi e fui destrinchar ela. Aí eu vi pelo menos uns 5, 6 aplicativos, Oi Banca, Oi não sei o que, Oi Play, e eu comecei a testar de um por um. Gente do céu, pensa numa raiva. Um bando de aplicativo que não funcionava, não rodava, não valia os centavos que usava para imprimir o diacho daquela fatura. De verdade. Eu achava que era só comigo esse problema aí. Gente, eu ficava revoltado vendo aquilo. E aí, isso, quando você não entende dessa questão tributária, quando você não é do ramo de telecom como um todo, isso gera uma revolta. Porque você pega a percepção de valor do cliente e joga lá no chão. Porque como que você vai justificar que está pagando, por exemplo, né, num plano de R$100, R$40, R$30 num monte de aplicativo que não funciona, que você não usa, que não só não são funcionais, mas também é tudo uma porcaria. Então, assim, para mim,
Isso é um grande limitador quando eu falo de SVA 100% por tributação. Tá? O Caio citou aí o nosso aplicativo da Áudio, que é uma plataforma mais robusta, e a gente fez ela pensando exatamente nesse contexto. Do tipo, a grande maioria dos SVAs que a galera tem usado meramente para redução tributária, a grande maioria tem essa característica de ser só um aplicativo para dizer que tem mais usabilidade, qualidade no pé, no chão, uma porcaria. Eu falo por uso próprio. E a Claro tem a mesma coisa. Lá tem a Claro, acho que era Claro TV o nome, alguma coisa do gênero. Eu nunca faço isso na minha vida. Eu tentei usar algumas vezes e falei, não quero. Fica com Deus aí. E depois que eu entendi o porquê daquela jogada ali tributária, eu falei, pode ficar. Não tô nem, até porque se eu pedir para tirar, eles vão querer aumentar o preço. Mas realmente isso mina a percepção de valor do cliente de uma forma gigantesca. Né? Então, Faz o efeito contrário, né? Exatamente, faz a pessoa ficar com raiva da situação. Ao invés de agregar, desagregando valor. Exatamente. Como desagregar valor com seu plano de internet, com a Claro. É um serviço de valor desagregado, não é possível. Deve estar até errado o nome dessa perspectiva. Mas quando eu mudo isso, quando eu viro essa chave e falo de explorar realmente um potencial, pegar um aplicativo que seja interessante, eu não estou nem falando só da Watch, não, estou falando desse viés como um todo no mercado que tem um potencial realmente para um uso, ou para um uso do assinante, que eu diga, né? Ou então realmente para uma finalidade que faça sentido, aí eu mudo a perspectiva. Aí realmente eu começo a falar de agregar valor, eu começo a falar de diferenciação de pacote, começo a falar de fidelização propriamente dita. E outra, querendo ou não, é um forte argumentativo de marketing, forte argumentativo de vendas, forte argumentativo de experiência. Mas para isso você tem que ter aí no seu bolso um SVA de qualidade, confiável e que faça sentido para a sua realidade. Né? Então, apenas essa perspectiva de redução tributária, na minha opinião, ela é ruim, mas quando você consegue agregar um pouco dos dois lados, aí sim, fica no modelo mais equitativo e, se bem utilizado, fica no modelo quase que perfeito, eu diria. Ainda mais quando existem esses serviços que têm essa pegada de um baixo custo de investimento, um alto retorno, usabilidade legal, qualidade legal também e uma boa redução tributária, que no nosso caso, por exemplo, é áudio, que faz muito sentido nesse contexto. Ou seja, a junção de tudo, né? Não adianta querer olhar apenas para a visão da empresa, né? Olhando na perspectiva da empresa. Não, vou fazer isso aqui porque vai ajudar do ponto de vista... Exatamente, precisa gerar... Aí beleza, aí coloca lá e vai para o cliente, aí o cliente não acha nada legal aquilo, não gosta. E fora que às vezes o cara não quer nem saber se o cliente está usando, se não está usando, o importante é estar lá, né? Mas nesse caso não, nesse caso é importante criar realmente, gerar um ecossistema completo de valor agregado. Perfeito, e que consiga fazer aquilo que a gente falou, né? Que é não só agregar através de um produto que atraia, mas que também retenha, que fidelize, e que também eu consiga trabalhar os upgrades, né? Exatamente. Perfeito. Eu tinha só essas perguntas aqui para fazer, mas a gente não finalizou ainda, né? Porque a gente pode deixar aqui aberto. Eu queria, na verdade, deixar aberto aqui para que vocês aí levantassem a mão, colocassem a sua pergunta aqui no nosso chat, que o pessoal aqui está disponível para responder. E aí, antes de partir para as perguntas, eu também queria só deixar aqui uma foto, um registro. Eu queria bater o retrato, né? Que nem chama. Aqui. Bora lá fazer a foto do nosso evento. Então, se vocês aí, né? Vocês que estão aqui escondidos atrás da câmera, vamos lá. É um momento agora de mostrar toda a beleza de vocês. Colocar realmente... aquele sorriso. Exatamente. É o momento de colocar toda a beleza que vocês têm para fora, porque a gente, né? É bonito, tem que ser mostrado, né? Então, vamos lá, podem ligando aí a câmera, que é Jackson, ele vai fazer aqui a nossa foto do nosso evento, tá bom? E outra, não saiam também, por quê? Por quê? Né? Porque existe aqui, Caio falou que vai explicar uma condição aí especial da parceria entre Zap, ISP e Watch. Eu vou comprometer agora 100%. Não, agora, e ele disse assim, quem ligar a câmera...
Quem ligar a câmera e ficar aqui até o final vai receber aí a... Ele tá falando, desculpa, a câmera não está funcionando. Eu senti, eu nem Rapaz, aí, conheço então ele, mas eu acho que... você vai perder essa oferta. Não, tá tranquilo, Hélio. E aí é o seguinte, tá? A gente vai deixar aqui para tirar a foto. Vai, Jackson, agora é contigo. Agora é E contigo. cadê aí. o Jackson aparecendo? Hã? Pois Cadê é, o Jackson Jackson. Cadê aparecendo? você, rapaz? Ó, o Eu Rock dei toda, apareceu. eu fiz toda a propaganda aqui, aí você não tá aparecendo. O Rock foi até trocar de câmera para ficar mais bonito. É, Eu vi. Ele pensa que eu não vi, mas eu vi. Vamos lá? Avisa que eu tirei. Eu tirei. Show de bola. Tirou? Tirou. Beleza. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, né? Alguém tem perguntas? Tem perguntas aqui pro pessoal? Querem ver que vocês... Só levantar a mãozinha ou também colocar aqui a pergunta no nosso chat, que o pessoal aqui, eles vão responder. Vamos lá. Tivemos aqui uma mãozinha levantada. Eu falo, é má mesmo? É Íris. Má é coisa de filha. Minha filha Não, que então... inventou isso aí. Cala, rapaz, É Íris. colocou um nome diferenciado aí, viu? Eu achei interessante a estratégia do teste gratuito. E ele é meio que já popularizado hoje, você tem várias opções no mercado. Uma das dificuldades que eu vejo no teste gratuito é que você, para ter essa possibilidade, você tem que meio que assumir ali uma dívida, você tem que formar um cartão, tem que fazer um compromisso. Quando ele tem essa relação aí, eu acredito que ela afasta o cliente. É lógico, quem oferece quer ter uma certa garantia da continuidade. Porém, se fosse fazer um estudo, eu acredito que sem essa obrigatoriedade de você deixar ali uma caução, mesmo que não envolva valor, mas uma caução por exemplo, de um cartão de crédito, uma conta bancária, eu acredito que poderia ter um pouco mais de sucesso. E aquele cliente que tiver interesse em continuar, vai continuar, e aquele que não teria mesmo, não continua. Eu acho que esse link aí de ter que fazer ali um determinado compromisso com o cartão, com a obrigatoriedade do pagamento posterior ao prazo do teste, eu tenho para mim que isso aí pode dificultar fazer esse teste. Minha posição. Bacana. Você quer comentar? Mas eu acho interessante a estratégia, sim. Não, eu acho que faz total sentido, inclusive, às vezes a gente libera aqui, telecine liberada, né? A gente já fez algumas vezes aqui, e impulsionou bastante as vendas aqui dentro da nossa própria base, tá? Então, quando a gente fala do nosso universo de provedores, hoje a gente está em torno de seus 1.700 provedores. Aí você imagina que a gente pegou esses 1.700 provedores para toda a base e a gente liberou telecine para todo mundo, né? É um investimento arriscado, né? Eu confesso que para a gente tem sim um risco. Entretanto, graças a Deus, né? Todas as vezes que a gente fez, a gente teve um retorno muito positivo, né? E eu acho que o mundo empresarial, às vezes, ele é esse risco, né? A gente entra ali com essas ferramentas, a gente entra com essas possibilidades ali, acreditando muito no retorno positivo, tá? Mas é um risco, sim. Entretanto, das vezes que a gente faz isso com produtos interessantes, o sucesso, ele sempre vem. Ele sempre vem assim, porque a gente tem uma relevância e, principalmente, o conteúdo, ele se faz ser relevante, tá? Então, às vezes, a gente arrisca, mas a recompensa, ela é grande, né? Faz parte do risco. Quanto maior o risco, maior a recompensa. Se me permitir, eu só queria fazer um adendo. Eu trabalho no setor de retenção, né? E nós utilizamos, e de fato é uma boa possibilidade. Quando você usa dentro da negociação para retenção a plataforma. Essa observação. Muito bom. Muito bom. Obrigado, viu, pela participação. Alguém quer comentar mais quer fazer algum outro comentário antes de passar a voz aqui para o Caio? Então vamos lá, Caio.
Qual que seria aí qual que seria a novidade aí na nossa parceria entre Zap, SP e Watch, para o pessoal que está aqui assistindo? Olha, há alguns meses atrás, quando a gente começou a conversar, e eu gostei, acho que um dos principais pontos que a Zap, a SP e a Watch se complementaram, né? Principalmente, vocês falaram em um ponto que é fora da curva, né? Vocês não querem benefícios. Vocês não querem benefícios para a Zap. Vocês querem benefícios para os clientes da Zap, tá? Então, a gente já havia conversado anteriormente com o Jackson, com o José, né? Então, a partir de hoje, todos os clientes que são Zap e SP vão ter 20% de desconto nos produtos que a gente comercializa, tá? Então, procurem os nossos consultores, podem me procurar, né? A gente vai disponibilizar alguns canais aqui para entrar em contato com a gente. Então, qualquer cliente que veio de indicação é cliente da Zap e SP, vai ter 20% de desconto, tá? Nos produtos. Então, nos procurem, nos chamem, que a gente vai validar essas ofertas aí. Olha aí que coisa boa, rapaz. Um negócio bom é ser cliente da Zap SP e cliente da Watch, né? Então vai falar, Caio? Importante reforçar, novos contratos, novos clientes, a gente Novos vai contratos. vir muito Pois é. forte aí. E, assim, eu sei que hoje é dia 26, a gente, além disso, tem mais algumas ofertas também disponíveis hoje no nosso leque, mas quem não for cliente ainda, nos procure, que tem muita vantagem. A gente está com os preços muito competitivos, gente, muito competitivos mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E, José, quer falar? Eu preciso, para contextualizar um pouco mais aí a oferta, né? É importante deixar ressaltado que essa oferta é para a primeira contratação, tá, galera? Então, assim, vou fazer aqui a minha primeira contratação, você vai ter ali garantido os 20% de desconto, e aí, para as próximas contratações, a gente mantém o preço acordado, mas sem 20% em cima de cada uma, senão, em algum momento, a nossa margem ia acabar, né? Então, vamos deixar essa parte bem registrada. Tá E o Márcio, você que contratou essa semana aí, entre em contato com a gente que a gente vai fazer uma liberação especial para você. Olha aí, Márcio. Márcio é de qual provedor, Márcio? Colocou aqui? Spectrum. Sim, A gente libera uma bonificação legal para você. perfeito. Pois, pessoal, muito bom mesmo o conteúdo que vocês entregaram aqui. Acho que o pessoal Galera, saiu mas daqui lembra que tem realmente... que falar, eu vim pela Zap SP, viu, galera? Verdade. Precisa associar os nossos queridos aqui, amigos da Zap SP. É importante. Ei, Jacques, quer falar? É só dizer que pode falar ali com a gente, né? Ou encaminha o número dos meninos, ele pode falar comigo também, eu falar ali diretamente com os meninos, né? Mas podem acessar ali através de mim o contato do Caio, o contato do José também, aí já pode ir falando que viu através da Zap, tranquilo. Show. E aí, assim, eu também, né, queria agradecer por todos vocês que estão aqui presentes. A gente realmente entende que a Zap SP não tem como entregar valor para o provedor de internet sozinho, não adianta, não é uma empresa que tem como fazer tudo, abarcar todos os problemas do provedor. A gente precisa de outras empresas que também geram valor para o mercado, e não é à toa que a gente está aqui com a Watch, né, uma empresa que a gente confia. Os clientes, né, da gente que usam Watch só tem recomendações muito boas. Então, de fato, muito obrigado aí, pessoal, pela parceria, por ajudar também nessa questão aí facilitar, né, realmente assim, a entrada do cliente para que o cliente possa usufruir do produto de vocês. E queria dizer que essa, na verdade, é mais uma iniciativa da Zap SP, junto com os parceiros, né? Os parceiros, hoje está aqui com a Watch, para que a gente possa realmente transformar o mercado. Não adianta, aquilo que eu disse. A gente não vai conseguir transformar o mercado de provedores de internet só com a gente. Para que vocês precisem ter realmente uma gestão melhor da base de clientes, vão precisar de outras empresas. E a Zap SP, hoje, ela é a plataforma número 1 em gestão de sucesso do cliente específica para provedores de internet, né? Então, ela foi feita para quem deseja não só dominar a arte de transformar clientes
em verdadeiros advogados da marca, mas também ficar fugindo dessa guerra de preços que existe entre vocês, provedores de internet, se diferenciando pela experiência. Então, se vocês quiserem conhecer também mais o nosso ecossistema, com outras empresas também que geram valor para o mercado, Jackson vai deixar aí o link disponível. Para quem não conhece ainda as APSP também, a gente vai deixar o link aqui. Esse evento, ele vai ficar gravado e a gente vai colocar no nosso YouTube e também na nossa página lá de conteúdos no nosso site, inclusive com a descrição, com o resumo de toda essa aula, com os principais insights dessa aula. Tudo vai estar lá gravado e vai ficar uma página bem bonitinha, com todo o conteúdo bem organizado, feito por Amanda. É a Amanda quem faz tudo isso aí. Amanda junto com o Arthur e Rafael, ambos estão aqui presentes. Então, queria só reforçar realmente essa questão do nosso ecossistema, e é isso. Eu gostaria agora só de passar a bola para o pessoal. Caio e José, muito obrigado. Quer dar a última palavrinha? Onde é que eles encontram vocês, se quiserem bater um papo? Assim, faz algum tempo que existe um incômodo, né? Existe um incômodo quando a gente vem modificando, o mercado está se modificando. Eu acho que todo mundo tem que se adaptar, tem que melhorar, né? E quando vem essas parcerias junto com a Zap e a Watch, hoje a gente consegue melhorar visões, melhorar intenções também, e principalmente as ações, né? Eu vejo que os provedores hoje estão passando por uma reforma, né? O mercado ele já está se adaptando, e essas parcerias, Edson, que você propõe hoje para a Watch, e a gente tendo esse momento aqui, é justamente para causar essa inconformidade, né? Muito. E realmente para a gente buscar o melhor, para entregar o melhor para os nossos clientes e a gente ter sucesso naquilo que faz. E quero agradecer aí pela oportunidade da gente vir colocar a nossa solução, agora a nossa solução em parceria com a solução de vocês, levando condições especiais para os provedores, tá? Então, entendam que não é só essa live, a gente vai manter essa relação aí por um longo tempo. E muito obrigado a todos que estão aqui presentes também, mas principalmente a Zap pela oportunidade que nos foi dada hoje. Eu que agradeço. Nós, na verdade, que agradecemos pela participação de vocês. José, quer dar uma última palavrinha? Eu gostaria de agradecer também aqui ao Jackson pelo convite, ao Edson aí por esse evento maravilhoso. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo que disponibilizou aí essas 1h20, mais ou menos, do seu tempo para ouvir a gente falar. E é isso, galera. Assim, é realmente um sentimento de gratidão e vamos seguir firme e forte aí na nossa parceria para estar cada vez mais próximo dos nossos provedores. Show de bola. Muito bom, pessoal. Agradeço. Nos vemos no próximo evento presencial, porque eu sei que vocês estarão lá na Abrint, nós estaremos lá na Abrint, né? Abrint, para quem vai estar lá na Abrint, passem lá no nosso stand, tá? Ou vocês vão encontrar a gente no stand, ou vão encontrar a gente lá no stand da Fiber School. E é isso, também estaremos na Abramut, no stand da ISP4. Então, quem for para Abramut, agora que vai ter, semana que vem em BH, estaremos lá também. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo evento e obrigado. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau, gente.